CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, que sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reunião da nossa casa, ao CEAP, uma casa de amor que nos acolhe, que nos sustenta, que nos ampara. E a gente vai dando os nossos primeiros avisos e vai solicitar àqueles que ainda não desligaram o celular, por gentileza, para desligar, porque no momento da reunião ou do passe ele pode tocar e a gente vai atrapalhar esse momento. Nós vamos lembrar também que nós temos a obra social na nossa casa, a obra social Antônio de Aquino, que assiste as famílias da comunidade. Temos também a evangelização para crianças, e aqueles que puderem vir conhecer a nossa obra, conhecer esse trabalho, a obra de Antônio de Aquino. Isso acontece todos os sábados a partir das 8 horas, que aqueles que quiserem vir conhecer, trabalhar, contribuir também. A gente precisa de alimentos, a gente sabe como a situação hoje em dia, a nível financeiro, está extremamente difícil. Então, esse pessoal, essas nossas queridas assistidas, materiais e espirituais, elas ganham uma cesta básica. E então a gente precisa de alimentos para poder compor essa cesta. Que aqueles que puderem ajudar, a gente agradece profundamente. Aqueles também que tenham medicações em casa, que não usaram tudo, que às vezes o médico passa e a medicação é usada só pela metade, e que esteja dentro da validade. Pode trazer, que também a gente aceita e precisa dessas medicações. E nós também temos aqui na nossa casa todos os cursos da doutrina, os cursos básicos da doutrina espírita. Temos também lives diariamente, os nossos estudos presenciais, normalmente às segundas, terças-feiras. Temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios. Todas as obras a gente tem aqui para estudo. Aqueles que puderem, quiserem e gostar, venham para assistir os nossos estudos. E aqueles que não puderem vir, temos as lives. No nosso site tem todos os horários das lives e dos cursos. E aqueles também que quiserem dar uma passadinha no nosso site, isso é muito bom para a nossa casa. E a gente também lembra que hoje, às quartas-feiras, nós temos a reunião das 15 horas com o passe de cura. Temos a reunião das 19 também com o passe de cura. E aos sábados a gente tem a reunião às 10 horas da manhã e às 17. E normalmente aqueles que tomam passe de cura hoje devem comparecer a uma dessas reuniões no sábado, para fazer o complemento da cura. E hoje quem vai trazer o estudo para nós é o nosso querido companheiro Alexandre. Ele vai falar do Evangelho, que é o capítulo 6, no item 7, vai falar sobre Jesus. E a nossa querida companheira Conceição vai fazer o comentário no momento do passe do livro Caminho, Verdade e Vida, e na qual a lição nós vamos iniciar agora para dar início à nossa reunião. A lição de hoje do Caminho, Verdade e Vida é uma anotação de Tiago, é a lição 52,
que tem o nome de dons. O título da lição é Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. E Emmanuel vai explanar para nós: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faz de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na prática, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio de professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no ciclo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para reconhecermos o benefício, faz-se preciso bater a porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela situação de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faz-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, com que foram os de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Vamos então agora elevar nossos pensamentos até Jesus e rogar a Ele a misericórdia para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e para os nossos amigos internautas, que todos nós possamos sentir a vibração amorosa do seu amor, do seu amparo, do seu carinho e dos seus cuidados. E mais uma vez, esse mestre de amor e de luz nos dá a oportunidade de entrarmos em contato com ele através dos seus ensinamentos, que hoje o nosso companheiro Alexandre aqui o fará. Que todos os amigos espirituais da nossa casa e o nosso muito amado altivo possam cercá-lo com as suas inspirações. E agradecemos a todos esses espíritos bondosos e amorosos que trabalham aqui a nos ajudar. Que a nossa querida Conceição, da mesma forma, no momento do comentário no passe, possa ser intuída. E agradecemos sempre a oportunidade, agradecemos aos bons espíritos da nossa casa, agradecemos a Ti, Jesus, como médico e como pastor. Mas solicitamos a Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade,
a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Alexandre, eu só vou ler um ponto. Ele vai nos falar hoje, como a gente já falou, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Ele vai nos falar do item 7. E o item 7 diz assim para nós: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Boa tarde a todos. Todos bem? Bem, é bem verdade que hoje, quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente podia estar em qualquer lugar, mas estamos nós aqui na Casa Espírita, estudando um pouco mais sobre a doutrina do Cristo, procurando nos conhecer melhor, nos transformar, cada um sabedor das suas dificuldades, uns necessitando de um passe de cura, outros necessitando de um passe magnético, outros de uma conversa fraterna, alguns carentes de um abraço. Então, por estarmos aqui hoje, não é por acaso. Pelo fato de eu estar aqui hoje, trazendo esse estudo para vocês, não é por acaso. Porque, na verdade, é sempre uma oportunidade, sempre é um benefício para nós estudarmos um pouco mais essa lei que nos conforta, que nos orienta, que nos ampara. Mas mesmo que essa fé e que isso funcione na nossa vida, a gente precisa entendê-la da melhor forma possível. A gente não pode ficar no mais ou menos, a gente precisa ter um conhecimento mais pleno possível, para que tudo aquilo que a gente ouve, para tudo aquilo que a gente lê, realmente tenha um significado em nossa vida. Porque se a gente falar de amor, se a gente falar de bondade, necessariamente não está ligado ao Cristo. Por que eu falo isso? Porque muito antes de Cristo já existia já pensamentos, crenças, religiões que pregavam amor, que pregavam a paz interior. Muito já antes de Cristo já existiam os filósofos, e que hoje, com o entendimento do Espiritismo, com o estudo, a gente entende que em certos momentos da humanidade chegavam até nós espíritos de pensamento, inteligência elevada, para que impulsionasse a nação, o crescimento de pensamento das pessoas. E lá atrás, naquele tempo dos filósofos, os filósofos já tinham uma preocupação em relação a entender qual era o sentido da vida. Lembra aquele pensamento? Penso, logo existo. Mas eu existo para quê? Qual é o sentido da vida? Será que é nascer, crescer, envelhecer e morrer? Deve ter um sentido nisso. E os filósofos já pensavam sobre isso. Alguns, mediante o seu pensamento em relação à observância da natureza, viam através do sol, da lua, da chuva, que existia uma força muito superior em relação a ele, que ele era muito pequeno diante de tudo aquilo que acontecia à sua volta. Então ele percebia a influência da lua sobre o mar, que o mar recuava, que o mar tinha uma cheia, o sol, o calor junto com a chuva fazia com que a terra ficasse fértil. Então essas observâncias foram trazendo ao homem essa inquietude em relação ao que ele representa nesse mundo todo. E para que isso ficasse muito mais evidenciado, alguns criavam crenças, religiões, alguns criavam as suas divindades. Por exemplo, o sol, na sua grandeza, na sua força, era considerado um deus. A lua, o vento. E pela falta de conhecimento, pelo tempo ainda não
preparado a mente humana para o entendimento do que era Deus, quem era Deus, os próprios homens criavam seus próprios deuses conforme os seus entendimentos. Então a gente hoje vê assim figuras de deuses, sabe, completamente estranhos, né, com cabeça de bicho, ou com uma... mas era o que eles acreditavam e tinham entendimento naquela época. O que isso tem a ver com o nosso entendimento de hoje? É que quando hoje não é proposto a falarmos sobre o Espírito de verdade, quem é esse Espírito de verdade, é necessário que a gente entenda que há um traço de tempo entre antes e depois do entendimento do que é. A gente não pode chegar aqui agora e falar o Espírito da verdade é isso, 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 se a gente não entende o contexto todo. Então a gente precisa trazer o nosso entendimento pela história, que complementa todo o nosso entendimento e conhecimento cristão, desde lá de trás. Deus tinha um planejamento, tem um planejamento para a humanidade. Afinal de contas, fomos criados para sofrer? Não. Então, desde a sua criação, o homem ele vem sofrendo influências da parte divina para que realmente ele tenha o conhecimento do que realmente Deus quer de cada um. Então, desde lá de trás, já tinha um planejamento. No seu devido tempo, haverá as explicações, haverá todos os esclarecimentos que o ser humano precisa para entender sobre mim, sobre Deus, que sou maior sobre todas as coisas. Mas agora não é o momento. Enquanto isso, os homens foram criando suas crenças. Algumas crenças, tanto da parte ocidental quanto oriental, já incentivava o homem a meditar, já incentivava o homem ao desprendimento das coisas materiais. Isso tudo são valores morais. Então, desde muito antes de Cristo, em diversos pontos da Terra, já existia todo esse remanejamento de pensamento em relação às qualidades morais que o homem deveria desenvolver. E através desses entendimentos que o homem tinha em relação a Deus, ele foi criando rituais, foi criando crenças, foram criando vários meios de se adorar a Deus de diferentes formas. Usavam a imagem do seu Deus, criado de acordo com a sua própria interpretação, davam a ele poderio, e esse poderio era maior do que o outro. Através desse Deus que ele acreditava ser o maior do que o do outro, eles expandiam em busca de território, de poder. E aí já começava a deturpar o entendimento de um Deus de amor. Mas eles não tinham culpa, porque eles ainda não conheciam esse Deus. Aí, com o tempo, e através desse planejamento divino, foram aparecendo personagens que foram importantes para o desenvolvimento do cristianismo. E hoje a gente consegue entender como esse processo aconteceu. Algumas figuras como, por exemplo, Moisés. Então, muito antes de Cristo, houve os filósofos, Platão, Sócrates, entre outros. Depois de muitos tempo depois, houve Moisés. Porque Deus percebeu que a terra estava exatamente sobre a pressão de um egoísmo. Estava sobre o império de quê? De interesses que eram diferentes daqueles que interessavam a Deus. As pessoas estavam se matando por pequenas coisas. É a lei do olho por olho, dente por dente. E aí Deus, no seu planejamento divino, falou assim, eu vou escolher um povo, sei que está muito rebelde, porque sofre na mão de outros, e o entendimento para esse povo é muito difícil entender por que um tem demais e eu não tenho, por que aquele tem bens e eu sou escravizado. Eu preciso pegar um povo como esse, pegar um personagem, uma pessoa que tenha conhecimento de uma lei, que tenha firmeza, personalidade para guiar esse povo, e através desse povo eu vou preparar o terreno para aquele que virá explicar melhor quem sou eu. E aí Moisés, sabedor da lei, um homem austero, firme. Por que firme?
porque aquele povo ficou escravizado durante anos e anos. Aquele povo aguentou pancada na pele ali durante anos, sem ninguém defendê-lo. Até que chega um grande líder e fala assim, ó, se reúnam, porque nós vamos atravessar o deserto por anos, mas iremos por uma terra onde não seremos mais escravizados. E essa promessa é a promessa de um Deus único, que até então não passamos agora a acreditar em um único Deus e não em vários deuses, e a gente começa daí a passar o nosso entendimento a quem é realmente Deus e como é Deus. Então não são vários deuses. E foi difícil para Moisés. Vocês acham que foi fácil? Um povo rebelde, um povo que por qualquer motivo julgava e ali mesmo executava os seus inimigos, precisava de uma lei que também fosse severa, porque se ele fosse muito fragilizado, ele não conseguiria o seu intento. E aí, no momento, Deus leva Moisés até o Monte Horebe, e ali ele dita leis que seriam exatamente as regras vindas de Deus para que aquele povo fosse realmente modificado e preparado. Que leis são essas? Os 10 mandamentos. Mandamentos esses que serviram naquele momento para o povo hebreu, mas que serviram também para a humanidade até hoje. Aí vocês têm noção da força? Algo de diferente já estava acontecendo? Porque a gente está falando de milhares de anos atrás. E os 10 mandamentos até hoje é referência de toda a legislação de qualquer país do mundo. Ou você conhece algum país que tem uma lei que diz que você não tem que amar o teu próximo? Você conhece algum país que diz que você tem que matar? Que você tem que roubar? Existe algum país que diz que você não tem que respeitar o seu pai e sua mãe? Então ali Deus, o único, se apresentou e colocou as regras. Essas são as leis. Você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Então essa lei, que não era a principal, porque a primeira é ama teu Deus sobre todas as coisas, mas quando ele fala ama teu próximo, ele já começou a colocar naquele povo uma condição de quê? De não revanchismo, de não ódio, de não vingança. Porque quando você ama o teu próximo como a você não quer sofrer, então não cause sofrimento ao outro. Você não quer morrer, então não mate o outro. Simples. Mas aquele povo era um povo sofrido, difícil de entender. Moisés teve muitas dificuldades. Quem não lembra que mesmo diante de tanto trabalho, eles ainda fizeram um bezerro de ouro? Mas Moisés desistiu? Era uma missão dada. E assim foi, e a gente conhece a história. Seguindo em frente, houve um outro personagem chamado Elias. Já ouviram falar de Elias? A gente sempre ouve assim, o profeta Elias, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente de quem se trata. Sabe, conhece, mas não sabe de quem se trata. Elias foi uma dessas pessoas, um desses profetas, que aprendeu com Moisés e deu prosseguimento exatamente a tudo aquilo que foi ensinado. Vocês acham que foi logo em seguida? Não, foi durante muitos e muitos anos depois. Elias profetizava a vinda de um Messias. Tudo aquilo que Moisés vinha falando para o povo, Elias levou adiante depois de Moisés com a mesma responsabilidade. Elias curava as pessoas. Você consegue imaginar hoje alguém em praça pública dizendo que vai curar um cego e você para ver ele curar? Ou você fala assim, cara, que doideira, o cara vai curar um cego, tá maluco? Hoje a gente tem o nosso pensamento, a nossa inteligência evoluída. Imagina naquele tempo. Consegue imaginar isso? Olha a dificuldade dos nossos antecessores. Mas Elias prosseguiu, até que chegou um momento em que ele foi perseguido. Todas aquelas pessoas que o ajudavam também morreram, foram mortos. E aí Elias foi perseguido. E aí ele se sentiu fragilizado, um pouco fraco, e retornou, percorreu durante o deserto, conta a história bíblica, isso está no livro de 1 Reis, se eu não me engano. E ele percorreu o deserto e voltou lá naquele monte Horebe, onde Moisés tinha recebido as tábuas da lei, e ali ele se escondeu numa caverna, porque tinha uma ordem
dos reis para matá-lo. E ali, nas suas reflexões, de repente, ele escuta uma voz. E a Bíblia diz que era Deus conversando com ele, mas a gente sabe bem o contexto dessa história. E que ele, preso dentro da sua angústia, com medo de morrer, ele se sentiu fragilizado, fraco, porque todos os seus amigos, seguidores também já tinham morrido. E aí fez-se um vento forte, fez-se um tremor, fez-se várias situações onde Deus, diz a Bíblia, estava se apresentando, querendo saber da angústia, do medo. Até que, num certo momento, Elias disse: olha, eu realmente trabalhei tanto tempo, eu me dediquei tanto a essa missão, e agora todos estão morrendo. E agora eu também estou condenado à morte. Ou seja, não sabia o que fazer, estava meio enfraquecido. Mas lembra-se da missão de Moisés? Ele desistiu diante das dificuldades? Não. Deus desistiu de Moisés? Também não. Mesmo sendo aquele povo teimoso? Não. A mesma coisa aconteceu com Elias. Qual foi a ordem que ele recebeu? Se alimenta, desce de novo pelo deserto de Damasco, procure e você vai a Hazael e faz ele como rei. Pegue Jeú, faça-o como rei. Faça também Eliseu como rei. Sabe por quê? Porque a missão não termina em você. Por mais que você sinta insegurança, e é natural, porque você é ser humano, mas a missão ainda não está cumprida. Por mais que você ache que esteja enfraquecida essa missão de entendimento a meu respeito, tem mais de 7.000 pessoas que ainda não adoram Baal, que era o Deus. Essas pessoas ainda precisam entender e estão necessitados do seu conhecimento. Então, se não for por você, vai ser por mais 3 gerações. E ele desceu, voltou e fez a sua missão. Num outro contexto, depois de muitos outros tempos, existe também um personagem muito importante na história cristã: João. João era primo de Jesus. E é engraçado que a história de João é bastante importante, porque ele era filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias era um sacerdote, ou seja, ele convivia dentro do templo, ele tinha conhecimento cristão sobre religião, tinha acesso às informações. Isabel, como conta o Evangelho, era estéril e tinha um desejo de ter um filho. Até que um dia, quando Zacarias estava ali nos seus atributos dentro do templo, veio um anjo Gabriel, e disse a Zacarias: olha, Deus ouviu o seu pedido. Você diga à sua esposa que ela ficará grávida e dê o nome a esse filho de João. E assim foi feito. E João cresceu dentro do templo. Isabel também era envolvida, poderíamos dizer, nas obras cristãs, de caridade. E João cresceu dentro desse ambiente. E por ele estar dentro desse ambiente, ele cresceu e tinha habilidades de se comunicar. E passou a caminhar também e a juntar pessoas à sua volta e a pregar, a falar do Messias prometido. Algumas pessoas lembravam: mas Elias falava sobre isso, então você é Elias? Como é que é? Sabe aquela confusão que até hoje as pessoas questionam? Ele falava assim: não, eu não sou o Messias, nem sou Elias. O Messias ainda há de vir. O que eu trago para vocês é uma mensagem de paz, mensagem de amor, que vocês precisam se transformar, se modificar interiormente. É isso que nós precisamos. E as pessoas iam aceitando aquela mensagem de João, e como representatividade, e naquela época ainda existia essa necessidade de algum ritual para demonstrar exatamente a sua mudança, João batizava as pessoas em águas. E aí, quando a pessoa voltava, ela já voltava renovada. Ela voltava exatamente ciente das mudanças que ela precisaria fazer no seu interior, a sua tão necessária reforma íntima. Mas João dizia o quê? Olha, eu não sou o Messias, porque o Messias verdadeiro, ele virá e batizará com fogo. E esse fogo era o fogo do Espírito. Então a gente começa a entender aqui que hoje, mesmo depois de tanto tempo de Cristo,
Você pode se batizar em espírito. Você não precisa descer as águas e retornar. Porque o teu batismo é interior. Ninguém precisa saber ou ver que você se transformou. As pessoas, elas irão observar através das suas ações. Porque o fato de você ser mergulhado em águas e voltar não significa que você está transformado. Isso pode ser somente um emblema. Mas interiormente, quem sabe exatamente dos meus anseios, das minhas angústias, dos meus medos, das minhas dúvidas, sou eu. E se eu encontro em algo que me dê sustento, que me dê amparo, é ali que eu vou me agarrar. E se esse sustento, esse amparo diz a você o seguinte: olha, não basta apenas aceitar, precisa trabalhar. Trabalhar em quê? Na caridade. Não é só contigo que você se modifica. Você se modifica ajudando o outro. Aí você começa, opa, peraí. E tem muitos outros entendimentos ainda em relação a isso. E aí a gente falou sobre Moisés, sobre Elias, sobre João, até que João batiza Jesus. Aí a gente tem a figura de Jesus Cristo. Entenderam como foi a história, como é o planejamento divino com a humanidade? Precisou que Moisés, que Elias, que João viesse e arasse o terreno da humanidade, arasse o pensamento, viesse semeando a ideia de um Deus diferente, não é um Deus de exército, de um Deus vingativo como as pessoas acreditavam. Não, eles começaram desde muito tempo antes de Cristo, já preparar o terreno para que Jesus, quando viesse exatamente com uma linguagem completamente diferente. E aí seria mais fácil a aceitação. Ou não. E aí, a gente vê que esses rituais, essas coisas todas, as pessoas sempre viam Deus como sendo realmente um Deus de guerra, um Deus de honra. Né? As pessoas usavam rituais. Conta o Evangelho até que foi Salomão. Salomão chegou a ofertar mais de 22 mil vacas, 120 mil ovelhas num sacrifício, mediante o quê? Mediante agradecimento, mediante receber algum benefício de Deus. Algumas crenças mais radicais faziam oferendas de pessoas. E pasmem, até hoje ainda há lugares que têm esse hábito. Então, para você ver como o ser humano é resistente, por mais que se prove, se mostre realmente que o caminho é outro, ele vai se mostrando a resistência em relação a isso. Por isso a necessidade de tantos personagens e tanto tempo. Sabe quanto tempo levou de Moisés até Jesus? Os estudos mostram mais de 1.200 anos. Não foi assim, não foi 40 anos depois de Moisés, veio João, não, 1.200 anos. Aí sim, aí Deus, chegou uma hora que Deus falou assim, peraí, preciso mandar agora o que eu tenho de melhor para essa missão em relação a essas pessoas. Olha, não é o melhor dos melhores, é o que eu tenho de melhor, porque Jesus é o que Deus tem de melhor, é o Espírito puro. E aí ele mandou Jesus nessa missão de realmente transformar a humanidade, transformar o pensamento da humanidade, até mesmo em relação à imagem de Deus. E aí Jesus, com toda essa autoridade, Jesus veio como? Apesar de alguns esperarem que ele descesse numa nuvem, cercado de exércitos, e através do seu poder, por ser um enviado de Deus, ele destruiria de imediato toda a maldade da terra. Como é que veio Jesus? Simples, igual. Nasceu numa manjedoura. E aí já começa o primeiro impacto, a primeira lição. Jesus foi alguém sobrenatural? Não. Foi uma criança normal, como qualquer outra, que brincava, tinha as suas obrigações de casa, aprendeu a profissão do pai, foi carpinteiro,
Já pensou você sentado numa cadeira feita por Jesus? Deitar numa cama feita por Jesus? Assim era a vida de Jesus. Mas apesar da pouca idade, em alguns momentos, os senhores da lei ficavam espantados com tamanha desenvoltura e conhecimento que ele tinha em relação às coisas. E aí, após o batismo, ele se lança ao seu papel de que realmente arrebanhar, de fazer discípulos, de aproximar, de juntar as pessoas e começar a explicar sobre as leis morais, as leis de Deus, leis de amor. E aí as pessoas passaram a entender que Deus não é vingativo, que Deus é um Deus de amor, que Ele exige de você exatamente algumas qualidades que já foram criadas desde o seu início, mas que, como Ele também te deu livre-arbítrio, você infelizmente se desviou desse princípio. Mas que isso não teria punição, apenas uma correção. E aí Jesus foi cada vez mais arrebanhando pessoas, mas também foi se mostrando uma pessoa comum como nós. Comum como assim? Diz o Evangelho que Jesus até mesmo frequentava festa, tirava seu tempo para se divertir. Lembra do casamento de Caná? Alguém chegou para Jesus e falou assim, infelizmente acabou o vinho. Jesus, não, peraí. E a gente tem que entender que o vinho não é um vinho que inebriava as pessoas. Na verdade, o vinho era uma bebida simbólica que realmente era utilizada no dia a dia. E que Jesus falou assim, não, o pessoal está se divertindo, é um casamento, uma data, me traz aqui um cantil de água e tal, e transformou a água em vinho. Sabe, então a gente viu que Jesus se colocou na nossa posição. Sabe por quê, gente? Porque Ele conhecia as nossas necessidades. Ele sabia exatamente que, por mais que Ele tinha para ensinar, as pessoas não estavam preparadas ainda para receber aquelas mensagens. Precisava um pouco mais de cultura, intelectualidade. Isso implica em evolução do pensamento. Aí a gente começa a nosso primeiro divisor, um dos divisores da história. Por quê? Porque Jesus, sabendo dessa limitação intelectual e dessa limitação moral que as pessoas tinham na sua época, Ele não disse tudo que queria dizer, mas utilizava de parábolas, de alegorias. Então Ele utilizava de meios para que aquilo que as pessoas precisavam entender, por mais difícil que as pessoas faziam se entender, mas Ele usava de coisas comuns do seu dia a dia para que eles entendessem. E sabemos várias as parábolas, vários os momentos em que Jesus utilizava exatamente dessa habilidade para poder pregar o evangelho de amor. Tanto funcionou que as pessoas o seguiam. Tanto é que as pessoas largavam até mesmo as suas famílias, não digo que abrindo mão, não, mas viam na palavra do Cristo uma missão muito importante e o seguiam. E ele ia, caminhando, chegava a algumas cidades em cima de um jumento, de uma forma muito simples, mas a missão dele era uma missão direta de Deus. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem imaginar isso? Conta alguns achados históricos de que as pessoas que chegavam perto de Jesus ficavam encantadas mediante a sua vibração. O seu olhar causava uma emoção tamanha que as pessoas não aguentavam e choravam. Você conhece alguém assim? No máximo que a gente consegue é achar uma pessoa por afinidade. Nossa, essa pessoa pensa igual a mim, poxa, que legal tal. A gente está falando de uma pessoa que tinha uma vibração, que era um espírito puro, que esteve entre nós. O único homem, o único espírito perfeito que já existiu entre nós. O maior homem que já viveu. Que tinha uma missão direta de Deus e que foi simples. Simples. Você consegue imaginar de você ir ali para o ponto de ônibus, de olhar para o lado e está Jesus do teu lado? Não dá para a gente imaginar diante da força e do poder desse homem.
Mas ele poderia sim estar ali do teu lado, pegando um ônibus, sim, para a gente trazer para os nossos dias. E aí ele, sabendo dessa limitação desse povo, ele na sua Santa Ceia, na sua última ceia, isso está em João capítulo 16, versículos 12 e 3, ele diz as seguintes palavras: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha a sagacidade de Jesus. Ele falou: esse povo ele não está preparado para tudo que eu tenho a dizer, mas vou fazer aqui uma promessa. Deus há de mandar um Espírito de verdade, né? E a gente, Espírito, um grande consolador para vocês. Mas tudo que eu disse aqui sobre as leis de amor, sobre o Deus de amor, as leis morais, prevalece. Vocês precisam, cada um individualmente, se modificar, olhar o próximo de uma maneira diferente. E assim foi feito. Feito isso, se passaram anos e anos. E a mensagem do Cristo foi sendo deturpada, foi sendo esquecida. Deturpada a ponto das pessoas usarem aqueles pedaços, trechos, informações que mais interessavam, modificavam por interesse territorial, político, por poder. E assim a humanidade foi se perdendo dos ensinamentos do Cristo. Aquele Jesus que dedicou sua vida, aquele Jesus que morreu açoitado, que não largou a sua missão em nenhum momento, foi sendo esquecido. Interesses escusos e maiores foram sendo colocados à frente da lei de amor de Deus. A gente voltou a ter aquele pensamento de que Deus é um Deus de vingança. Hoje em dia é um Deus de poder, de riqueza. Em que momento Jesus falou que Deus era um Deus de riqueza? Ele disse o seguinte: parar de armazenar tesouros na terra e armazenar tesouros no céu. As pessoas se intitulando como realmente sendo um líder espiritual, dono da verdade absoluta. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente foi vendo, sabe, que nesse decorrer do tempo, as pessoas foram deturpando o ensinamento do Cristo. Sabe, durante muito tempo, a igreja realmente impôs a sua vontade. E dizer para vocês que nesse período não existia espiritualidade? Existia, mas não se existia um entendimento sobre isso. Será que desde Jesus até o advento do Espiritismo ninguém teve uma intuição? Ninguém? Claro que tinha, mas as pessoas não entendiam. Será que não existia fenômenos físicos que demonstravam, de repente, alguma coisa de diferente estava acontecendo? Sim. Quantas e quantas mentes brilhantes que trouxeram talvez uma luz para a humanidade através das suas ações, dos seus pensamentos, foram considerados como hereges, bruxos, foram queimados em fogueira. Quantas inteligências e mentes brilhantes desenvolvendo pensamento em relação à ciência, na descoberta da ciência que faria com que a humanidade evoluísse, foram considerados também como demônios, queimados em praça pública. Por quê? Porque não era de interesse da igreja. E aí foi-se chegando o momento, mais uma vez, de Deus intervir. Porque isso tudo já estava dentro de um planejamento divino. Lembra-se lá do filósofo? Moisés, Elias, João, Jesus e agora o Consolador prometido. Mas só que quando o Consolador prometido chega, ele vem com uma missão já completamente diferente. Por quê? Porque você já tem a mentalidade, a inteligência, a intelectualidade necessária para entender. Agora, Jesus não precisa falar por parábolas, nem por alegorias. Hoje você tem um material, hoje você tem exatamente uma vasta literatura, onde você pode estudar qualquer tema. Hoje você entende o porquê que você está aqui.
Hoje você sabe quem é Deus. Hoje você sabe exatamente por que de tanta coisa ter acontecido a Jesus, a João, a Elisa, a Moisés. Hoje você sabe por que o outro tem mais coisas do que você. Hoje você sabe, diferente de muitas pessoas que não acreditam em Deus e acham que Deus é muito insensível por permitir ainda a iniquidade na terra, e a gente sabe que não existe iniquidade. O que existe é uma lei de causa e efeito. E que através do advento do Espiritismo, a gente passa a entender um pouco mais o que é esse processo reencarnatório. E a gente passa a entender que às vezes o nosso sofrimento não é uma punição, mas é um meio de nos educar. Eu só vou saber a dor que eu causei se eu passar por ela. Eu não consigo mensurar. Não consigo. E aí Deus, na sua provisão divina, nos ensina exatamente isso. Aí vem o advento do Espiritismo. Aí escolhe Allan Kardec, e tinha que ser naquele momento. Segundo os estudos que nós temos, outras pessoas estavam preparadas naquele período, caso Allan Kardec sucumbisse. Leon Denis era uma desses personagens, mas não. Allan Kardec era uma pessoa estudiosa, sabe? Aquela pessoa curiosa também, instigante. Começou exatamente a perceber, através daqueles fenômenos que estavam ocorrendo, de mesas girantes, o bater das mesas, que ali a mesa não tinha inteligência, alguma coisa estava acontecendo, e a gente sabe exatamente como se procedeu. E aí ele começou a identificar que existia a possibilidade de comunicação com o plano espiritual. Plano esse, onde as respostas vinham de espíritos de inteligência superior a nós. Espíritos que já tinham vivido todas as experiências que nós estamos passando por aqui. E que venceram. Mostrando que não é difícil. Pode levar um bom tempo? Pode. O seu tempo é agora? Não sei. Mas a lei é de evolução. Você não retroage. O que você é hoje significa que você já evoluiu muito em relação ao que você já foi no passado. Você não é igual mais. O fato de você estar aqui hoje significa muito mais ainda, que você tenha consciência de que você tem um papel importante na mudança de pensamento da humanidade. Porque você é um instrumento. Lembre-se, as pessoas conhecem as outras não porque elas escrevem ou porque elas dizem, mas pelo que elas fazem. Entendam isso. Então o que você faz é que realmente vai fazer diferença para os outros. Porque falar, todo mundo pode falar. Escrever, todo mundo pode escrever. Mas verdadeiramente aqueles que estão fazendo, você nem conhece. Porque esses já estão se modificando plenamente o seu interior. Entendem a importância que tem na vida de um necessitado, de um doente. Compreende isso? E aí quando vem o advento do Espiritismo e Allan Kardec começa a reunir aquelas provas, ele começa a receber mensagens de vários espíritos, mas um em especial chama a atenção de Kardec. Por quê? Porque esse se intitula Espírito de Verdade, que é o tema da nossa palestra. E quem seria esse Espírito de Verdade? Porque Kardec recebia mensagem de vários lugares, vários médiuns, mas um em especial chamava a sua atenção pelo teor da sua mensagem, pelo teor da verdade, da moralidade que tinha a sua mensagem. E aí, lá no livro Obras Póstumas, na segunda parte, tem uma parte intitulada assim, ó, A Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. O Kardec ele faz uma pergunta a esse espírito de verdade, através de um médium. Kardec pergunta assim, ó, meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? Aí o espírito diz o seguinte, ó, porque para ti eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, eu estarei à sua disposição. Aí o Kardec, sagaz, pergunta de novo, o nome verdade por ti adotado constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Aí o espírito responde, talvez,
pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Kardec pergunta: terá animado na Terra algum personagem conhecido? Já que tantos espíritos se apresentavam de personagens conhecidos, o espírito responde: já te disse para que, para você, eu sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Ele pergunta a Kardec: disse-me que será para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas. Mas poderia me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Aí o espírito responde: porque nesse mundo a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então a gente começa a ver a sagacidade desse espírito. Aí eu te pergunto: por que não dizer que era Jesus? Diante dessa indagação de Kardec, por que não? Olha, eu sou Jesus Cristo. Olha só, se a gente for agora, aí eu digo Alexandre, né? Eu estava em casa pensando, falei, por que não responder logo que era Jesus? Já que, através depois de alguns relatos, de outras mensagens, a gente identifica exatamente, claramente. Mas por que não dizer ali para Kardec? Porque, primeiro, a doutrina espírita ela estava em construção. A importância da doutrina espírita para a humanidade é imensurável. Porque ela estava trazendo respostas que até então a humanidade não tinha. Compreende isso? Você entender quem é você, entender que existe uma vida após a morte, que a vida não é só nascer, crescer, envelhecer e morrer, que você tem um objetivo na vida, por mais que você se julgue incapaz, infeliz, injustiçado, isso tudo faz parte de um contexto que, se você lutar por isso tudo, te eleva a uma altura espiritual que você não sabe, você não tem tamanho. Você precisa parar de reclamar, você precisa agir. Você é filho de um Deus de amor, acredita nisso. Tudo que Ele faz por você não é vingança, é te melhorando. Ele te indica o caminho, vai por aqui. Aí você, por medo, não vai. Então, melhora, fortifica a tua fé e vai. Mas a doença, mas eu perdi um ente tão querido. A gente tem sofrido nos últimos anos perda de pessoas tão queridas, tão próximas da gente. E a gente entristece, a gente entra em depressão pela falta dessas pessoas. Lembre-se que essas pessoas já cumpriram a sua missão. E Deus te deu a oportunidade de você estar aqui, porque você tem missão em relação a alguma coisa ou alguém. Você entende isso? Se essa pessoa que você não tem mais te deixar saudade pelas coisas boas que ela fez, ela cumpriu a missão dela. E você tem cumprido a sua? Você tem se tornado importante para alguém ou para algumas pessoas? Isso faz parte da sua evolução. Ou você está negligenciando essa oportunidade que Deus está te dando? Ou você vai ficar reclamando de vitimismo? A dificuldade está para todo mundo. Não pense que quem tem mais ou quem não sofre também, sofre. Tanto dinheiro, e até pouco tempo atrás não tinha ar para respirar. E aí? Então a gente precisa às vezes parar e entender exatamente essas coisas. É difícil? Claro que é. Quando a gente fala de leis morais que Jesus veio pregar e veio explicar melhor através do Espiritismo, é que a gente entende que as leis morais são as leis que estão mais próximas da vontade de Deus. O que é moralidade? Moralidade é todo aquele sentimento que você desenvolve em busca do bem, em busca do amor. Isso é moralidade. Então, como é uma lei de evolução, se você ficar preso aos teus bens, às suas necessidades da terra, da carne, você está cada vez mais próximo da terra. E aí você vai sofrer mais, mas se você está cada vez mais disposto a entender as leis de amor, você vai estar mais próximo de Deus, mais protegido, mais evoluído, sofre menos. A gente sofre porque a gente ainda está preso aos bens terrenos, preso aos prazeres da carne.
Gente, não quer dizer que, então quer dizer que eu não posso ter isso. Claro que pode, é através do teu trabalho, através do teu esforço, cada um conquista aquilo que lhe convém. Não é isso que a gente... abdica de todos os seus bens materiais e vem... Não é isso que ele está te pedindo. Cada um tem a sua experiência. Só que o homem evoluiu tanto a sua inteligência que hoje em dia a sua própria inteligência o boicota. Quer um exemplo? Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa onde identificaram quais eram as invenções do homem mais incríveis. Entre elas estava a televisão. Você consegue acreditar que aqui dentro existem ondas, que existe som e imagem? E que o homem criou um aparelho e que através desse aparelho ele traduz todo isso, essa onda, em imagem e som, que chega até você? Isso não é magnífico? Isso não é incrível? Você já parou para pensar na televisão? De uma coisa acontecer lá do outro lado do mundo e você, na mesma hora, saber o que está acontecendo? É incrível, né? É. Mas o homem se boicota, sabe por quê? Porque também é através dessa mesma televisão que a sua família está perdendo os valores. Que a imagem de violência, de injustiça, de corrupção entra dentro da tua casa, se você não vigiar. Que o teu filho está assistindo coisas que realmente o deixam angustiado, depressivo. Parou para pensar nisso? Quer ver uma outra invenção incrível? O avião. Você parou para pensar no avião? Mais pesado que o ar. Foi inventado pelo homem para poder transportar as pessoas de um lugar a outro de uma forma mais segura, rápido. Olha que incrível. E aí, alguns atribuem a invenção aos irmãos Wright, outros a invenção a Santos Dumont. Eu prefiro acreditar que seja Santos Dumont. Mas o próprio Santos Dumont, que criou o avião, quando percebeu que o seu invento estava sendo usado para, sabe o quê? Levar bomba e matar o outro povo de uma maneira muito mais rápida, mais prática. Olha que boicote de inteligência. Tanto é que Santos Dumont não aguentou e se suicidou. Quer ver uma outra invenção? Essa ainda mais recente. Eu não sou tão idoso, não tão velho. Acredito que aqui, todos aqui tenham menos de 30, 40 anos. Pelo que eu estou vendo aqui, graças a Deus. Mas até pouco tempo atrás, a gente escrevia cartas, não escrevia? Vocês lembram como era a carta? Quando a gente escrevia a carta, a gente sentava para escrever a carta e pautava os nossos assuntos. Não é? A gente não tentava colocar os nossos sentimentos. Às vezes os nossos pais estavam distantes, moravam tão longe. O único meio que a gente tinha de nos comunicar com eles era através da carta. Então a gente tinha uma preocupação enorme de falar coisas que o confortasse. Por mais dificuldade que a gente estivesse passando, mas a gente não transpassava isso nas cartas. A gente queria o quê? Levar através da escrita da carta a emoção, a saudade, o sentimento, a preocupação e também dar um pouco mais de tranquilidade a quem estava angustiado por não ver tanto tempo. Não era assim? E aí a gente fechava, selava a carta, ia no correio, entregava, esperava às vezes 2, 3 dias, semanas, ficava na expectativa de receber uma resposta, e quando essa resposta vinha, como é que a gente ficava? Feliz da vida. Por quê? Porque a pessoa de lá também tinha a mesma preocupação de colocar sentimento. Hoje em dia não existe mais carta. Sabe o que existe? Existe que a pessoa acorda com a necessidade de ler alguma coisa ou escrever alguma coisa. Compreende isso? Hoje em dia as pessoas elas têm necessidade de colocar as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Sem sentimento. Sem preocupação no que vai causar ao outro. Apenas por uma necessidade. Sabe por quê? Vivemos o tempo da evolução da mente humana, da comunicação. Hoje em dia as pessoas nem mais escrevem. Sabe por quê? E quando escrevem, escrevem errado. Ou quando escrevem errado, escrevem cada vez menos, só colocando sílabas, vogais, consoantes. E assim elas vão replicando informações que elas não têm certeza. Elas vão passando para frente aquilo que
a impactou e ela quer impactar o outro também. Informações imprecisas. Sabe, e quando Jesus falou, vigiai a sua casa é seu coração, irmãos. Vigia a tua casa. Hoje em dia as pessoas não estão nem mais escrevendo, elas estão falando. E quem recebe está tão angustiado que já não escuta nem na velocidade normal, já coloca uma velocidade duplicada, para ele ouvir logo, rápido, e passar para outra mensagem. Cuidado. Existe um livro do Caibar Schutel, recente, que fala exatamente sobre essas obsessões através da internet. Vocês acham que não ocorre? Claro, se esse é o meio que está atingindo a humanidade, é lógico que os espíritos vão se infiltrar nisso aí. Então, quando veio esse advento da doutrina, o grande Consolador, e veio o Espírito de Verdade, Kardec questionou, e através de muitas outras mensagens, através do Evangelho do Cristo, a gente foi identificando que esse Espírito da Verdade nada mais é do que Cristo. E se ele se identificasse de imediato, quão arrogante seria o Espiritismo, né? As pessoas acreditariam? Quer dizer que esse povo chegou agora e se acha dono da verdade só porque diz que é Jesus que está ditando para eles? Qualquer outra pessoa podia dizer o mesmo. Mas quem tem moralidade para se intitular como grande médico das almas? Quem tem essa moralidade? Olha o item 7, que é o tema da nossa palestra, que diz, olha, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-la. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Olha isso. Jesus falando. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Gente, quem tem moralidade para se intitular como médico das almas? Quem é que trouxe a palavra de Deus aos homens de boa vontade? Quem teve moralidade suficiente para dizer, há muitas moradas na casa do meu Pai? Quem tinha moralidade para dizer, vinde a mim todos vós que estão sofrendo e angustiados, que eu vos aliviarei? Então, através de várias outras palestras, e o nosso tempo está chegando, através de várias outras palestras, de várias outras mensagens, Jesus vai dando pistas de que realmente o Espírito de Verdade era ele. Mas que não... Se lembra quando ele falou com Kardec? Use de discrição. Lembra quando eu falei, a pessoa é conhecida pelo que faz e não pelo que fala? Jesus precisava falar? Ele agia. Agiu, está agindo na sua vida. É só você se virar para ele. Porque ele está dizendo, vinde a mim. Mas as pessoas temem não ir até ele. Então ele está esperando. Demorando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas ele está ali. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, gente, olha... A gente vai chegando ao fim da nossa palestra. E o que eu sempre digo... O Espiritismo, ele nos tem uma vasta literatura espírita. Se você tem, quando a gente fala assim, instruí-vos, que é a primeira, amai-vos uns aos outros e instruí-vos, ele está dizendo assim, ó, não adianta nada você, de repente, ouvir, ler e não entender. É preciso que essa leitura entre no seu coração. Eu peço até vocês, porque
a gente fez uma viagem pelo tempo, mas eu espero que realmente a gente tenha atingido o nosso objetivo, porque tudo faz parte de um contexto histórico, que é a nossa história do nosso cristianismo. Que cada um de vocês possa realmente pesquisar, buscar a sua verdade, cada um buscar o seu deserto, que possa se modificar o suficiente para que realmente possamos trabalhar nessa missão que é transformar a humanidade. Missão essa dada por Deus. Okay? Agradecemos ao nosso companheiro Alexandre pelo seu estudo, que ele possa outras vezes voltar à nossa casa. E agora nós vamos para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe. Vamos pedir aos médios que possam se posicionar para esse momento do passe. E a gente vai também falar com os nossos queridos internautas, que da mesma forma que nós aqui, eles também podem, em sua residência, se posicionar para tomar esse passe espiritual e com a certeza que todos nós seremos atendidos nas nossas necessidades físicas, materiais e espirituais. Então vamos fechar os nossos olhos, sintonizar com o médico Jesus. Neste momento, ele é o médico de nossas almas, de nossos corpos. E que ele possa, através das mãos dos médios, por intermédio desses espíritos trabalhadores da nossa casa, atender a cada um segundo as suas necessidades. Querido médico Jesus, abençoa o momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então, Tiago disse assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E Emmanuel, comentando, ele fala que se o homem de certa forma possui alguma coisa de bom que Deus concede, porque dele mesmo o homem não possui nada. Todo dom, tudo vem de Deus, porque Deus é o Criador de todos nós. Então, tudo que possuímos vem de Deus, vem da graça de Deus. Ele que nos dá os dons que necessitamos desenvolver em nós. E ele fala ainda que o Senhor disse: faz a tua parte e o Senhor te ajudará. Então, para que nós possamos desenvolver esses dons, é necessário que a gente faça o esforço de buscar. Nós temos que fazer um movimento de busca. É necessário. Então, até mesmo um diploma na faculdade, um título de doutor ou de professor, qualquer profissão que vamos exercer, nós necessitamos de fazer esforço para conseguirmos obter. E então os dons espirituais, nós também temos necessidade de nos esforçar para conseguirmos tê-los e desenvolvê-los. Que o Senhor nos abençoe. Agora chegou o momento de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos da nossa casa, agradecer aos nossos anjos guardiões que aqui nos conduziram,
Agradecer pelo passe, pelo estudo, pela água e pelo ambiente amoroso que nós aqui encontramos. Querido Jesus, Tu és o nosso médico, és o nosso mestre e o nosso pastor. Conduz-nos em segurança para os nossos lares. E Te agradecemos essa oportunidade. Agradecemos ao nosso querido altivo, aos trabalhadores espirituais desta casa de amor. Agradecemos a Ti, Deus, nosso Pai, que nos criastes por amor e para o amor. E em nome do Teu amor, e a Ti solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.